Polêmica do Maracanã. Tem que falar, não tem jeito, né? Primeiro, dizer que saiu uma notícia de agora que a renovação do edital, né, a concessão foi renovada, uma notícia que acabou de sair. Pra dupla Fla-Flu. Para a dupla Fla-Flu. O Vasco está movendo uma ação contra isso ainda, pode ter mais capítulos muito em breve, mas amanhã deve sair no DOU, Diário Oficial da União, que a renovação do edital do Maracanã está confirmada aí para Flamengo e Fluminense. É uma história, cara, que assim, é ruim até pra gente comentar, né? Porque as pessoas podem pegar algumas falas cortadas e a gente sai prejudicado. Mas o que a gente faz aqui nesse momento? A gente primeiro passa o que estão falando. E hoje o presidente do Fluminense foi no Sport TV falar bastante coisa, né? Exatamente. Fala. Pode falar. Não, até porque você estava acompanhando aí o placar, o resultado. Mas pode falar. Não, ele falou a respeito, ele colocou quem não estava no debate, chamou para o debate, né? Falou sobre o Botafogo, que o Newton Santos tem que ser um estádio também que tem que privilegiar os outros grandes, em outras palavras, do futebol carioca, e falou que o Flamengo e o Fluminense não foram consultados sobre a troca da grama sintética, só que todo mundo sabe o nosso time, mas os contratos são completamente diferentes. E eu estava lendo aqui, mandar um abraço para o Robson Freire, o grande amigo, me mandou a matéria do Globo de 2007, com o Botafogo entrando na licitação para o Newton Santos, e os outros três não querendo. O Fluminense chegou a flertar em algum momento, saiu de cena, o Vasco foi o que mais se aproximou, mesmo tendo São Januário, e depois saiu também, o Botafogo foi lá, envelope para licitação, tanto que ganhou sem maiores problemas. Então agora que está vendo essa rusga entre a dupla Fla-Flu e o Vasco da Gama, não acho de bom tom chamar o Botafogo. Eu acho que se fosse pensando no futebol como um todo, Botafogo conversar com o Fluminense, Fluminense conversar com o Flamengo, Flamengo conversar com o Vasco, com o Botafogo, John Textor, todo mundo, já que pensam na Libra, na Liga, pensando para o futebol como um todo, bacana, legal. Agora, só em benefício próprio, de qual lado que seja, não vejo isso como um ponto interessante. E falando sobre o Maracanã exclusivamente, daqui a pouco vocês podem comentar a resposta do Tairo Arruda, CEO do Botafogo atualmente, para o Mário Bittencourt, mas falando sobre o Maracanã, Vasco, Flamengo e Fluminense, vejo como apenas mais um capítulo. Vai sair amanhã no Diário Oficial da União, né, a renovação para a dupla Fla-Flu, mas não creio que o Vasco vá parar de correr atrás, até porque também tem outras grandes empresas envolvidas querendo, né, estarem ao lado do Vasco ali para que essa concessão seja para os três, pelo menos, no Maraca. Muitas águas vão rolar e o último jogo do Maracanã apresentou um gramado ruim, vão ter que resolver isso, e um público muito bom no empate do Vasco. Aliás, jogo muito bom, com o Palmeiras em 2-2. Tem algumas situações aí, antes de eu passar para o Graxê, eu acho que é importante a gente abrir aspas para as pessoas que falaram, né? É sempre muito importante. Então vamos primeiro abrir aspas para o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. As pessoas esquecem que o Engenhão também é equipamento público da Prefeitura do Rio de Janeiro. Rapidinho, Matheus, abre um parênteses. Chamou de Engenhão, a gente já viu a gente já vê... Já é um tom... Já vê o sentido da frase dele quando chama de Engenhão, mas vai, continua. Um tom realmente provocativo, né? As pessoas esquecem que o Engenhão também é equipamento público da Prefeitura do Rio de Janeiro e que hoje é controlado pelo Botafogo. O Botafogo, que também é uma SAF, acabou de trocar o gramado de grama natural para grama sintética, que Flamengo e Fluminense são contra. Flamengo e Fluminense são contra a instalação de um gramado sintético no Maracanã porque nenhuma grande liga do mundo, inclusive na Copa do Mundo, é permitido gramado sintético. Mas, no Brasil, está virando moda porque querem transformar as arenas em arenas de shows. É justamente o que visa o fundo que hoje é detentor das cotas principais do Vasco. Ou seja, curioso que o dono do fundo não vem ver nenhum jogo do Vasco. Ele só vem ver jogo do Vasco na semana de renovação da TPU, o termo de permissão de uso. Me parece que o interesse é maior no Maracanã do que no Vasco. Fecha aspas para o Mário Bittencourt. Ele fala do Botafogo na questão do Newton Santos, mas no final das contas ele também atira contra o Vasco e contra os Josh e o Vander, que são sócios da 777, que é a detentora aí de 90% das ações
da SAF do Vasco. Então ele consegue falar dos dois, criticar o Vasco e também alfinetar o Botafogo também. Apesar de eu ter achado que, apesar dele ter alfinetado o Botafogo, a palavra dele foi bem direcionada ao Vasco, né? Sim, então até para passar pro Graxê, que vai comentar também sobre o assunto, deixa eu pegar aqui a matéria do Globo, olha aqui. Luiz Ernesto Magalhães, O Globo Online e Agência Placar. 3 de agosto de 2007, atualizada em 3 de março de 2012. Seguinte, só para fechar essa questão do Newton Santos e passar mais para Vasco, Flamengo e Fluminense. O Alvinegro foi o único a fazer proposta para comandar o estádio. No início, Botafogo, Flamengo e Fluminense demonstraram interesse em ficar com o Engenhão. Na época era Engenhão mesmo apenas. Com o tempo, o rubro-negro desistiu e nos últimos dias o tricolor saiu da licitação por não concordar com alguns termos do edital. Então, Flamengo e Fluminense largaram a licitação lá atrás. Na noite de terça-feira, o Vasco, mesmo já contando com o estádio de São Januário, se mostrou interessado em participar da licitação. No entanto, na hora da entrega dos envelopes, apenas o Botafogo apresentou proposta. Botafogo e Fluminense fizeram a inauguração do estádio no dia 30 e aí continua, foi 2-1, 2 gols do Dodô em 2007. Quer dizer, já foi definido lá atrás, é outro assunto, não tem nada a ver, o contrato é diferente. Eu acho que o Mário Bittencourt tem que focar mais no Vasco e no Flamengo realmente. Aí a gente tem o seguinte, ele partiu de um princípio, o pensamento dele no sentido de é um espaço, né, um patrimônio público, esse pensamento não é errado. De fato, o estádio Newton Santos, ele é concedido ao Botafogo e é um patrimônio público. Só que o princípio que ele seguiu é uma porcaria de pensamento, por quê? É público, mas existem regras. A UPA é pública, nem por isso eu posso botar meu travesseiro e dormir lá de madrugada. Então, assim, existem regras. Não é porque o espaço é público que qualquer um pode usar. Não existe isso. Existem os contratos, existem as regras. E o contrato do Maracanã, que é um contrato esdrúxulo para Flamengo e Fluminense, na verdade, o Mário tinha que se preocupar... A TPU, né? O Mário tinha que se preocupar em quem assinou isso. O Flamengo tinha que se preocupar em quem assinou isso. E quando o Tairo usa esse apelido, né, debocha no sentido de assistente de Flamengo, é uma realidade. Porque o Fluminense sempre embarcou aquela liga... Primeira liga. A primeira liga, aquela coisa ridícula que inventaram. O Fluminense embarcou na carona do Flamengo, foi assistente de Flamengo na primeira liga. O negócio não durou nem 3 anos, nem 2 anos. Foram 2 anos, isso. Sem nenhum investimento. Aí o Flamengo pegou o Maracanã, só que aí entra aquela coisa também da arrogância rubro-negra. Não, Maracanã é nosso, Maracanã é nosso, Maracanã é nosso. Mas não conseguiu bancar sozinho. Tinha que ter outro clube. Isso daí estava em contrato, tinha que ter outro clube. E aí a gente pode até voltar naquele contrato inicial lá de trás da concessão do Maracanã, que o contrato se daria com 3 clubes. Flamengo, Fluminense, e estava faltando o terceiro clube, Vasco não demonstrou interesse, e aí vem o fechamento do Newton Santos para encaixar o terceiro clube, que foi o Botafogo. Depois a Odebrecht se lambuzou com a questão da Lava Jato, enfim. E aí vem o segundo acordo, que foi Flamengo e Fluminense, o Fluminense entrando ali como assistente de Flamengo, como bem disse o Tairo. Então o contrato é uma porcaria, o contrato é um termo, né, como bem citou o Matheus, é um termo assim, olha, o Estado não quer isso daqui. Foi literalmente isso. O Estado não quer isso daqui, a gente não quer isso daqui. A gente precisa dar um jeito no Maracanã. O que vocês propõem aí? Aí chegou o Flamengo, desculpa, tá? Não, chegou o Flamengo. Ainda bem que eu tava olhando a notícia. Aí chegou o Flamengo, chegou o Fluminense. Olha, a gente quer administrar. Primeiro chegou o Flamengo, eu quero administrar isso daí. Mas sozinho, né? Aí não, chegou o Fluminense, eu administro. Administra como? O contrato é cheio de brecha. O Vasco encontrou as brechas legais. E o Vasco está certo, o Vasco não está errado. O Vasco contrato tinha Odebrecht. Mas desculpa, vai lá que eu tô. Deixa eu ver aqui a informação. Então, o Vasco, ele encontrou as brechas legais, ele está certo. E tem flamenguista reclamando, mas ganhou na justiça. E sempre vai ganhar, porque a justiça vai pelo que está aí no contrato, a letra. E vai ganhar sempre. Então, assim, nesse momento, o Mário, ele tenta meio que desestabilizar ali o debate. É uma estratégia, a estratégia dele tenta desestabilizar o debate, atacar ali o Botafogo, atacar 777, né?
o cara não vem aqui nem ver o jogo do Vasco, mas ele não precisa ver o jogo do Vasco, ele não precisa estar aqui para ver o jogo do Vasco. Não sei se o Mário sabe, mas já inventaram televisão, internet, essas coisas. Então, é meio... Ele é um estrategista ali no meio dos amadores, sabe? Ele é desse jeito, assim, que talvez ele não esteja acostumado com administração profissional, SAF, que é uma tendência, né, nos clubes brasileiros. E na Europa já há muito tempo, são clubes, né? São empresas, são empresários que administram os clubes, mas é a estratégia dele. Não vai dar muito certo, o Vasco vai continuar jogando no Maracanã. E aí eu vou mandar uma foto pro Filipão aí, se o Filipão puder colocar essa foto aí pra galera ouvir, pra galera ver. E aí o Mário falou uma coisa também pra galera ouvir no Seleção. Eu tô procurando aqui uma frase interessante, aí eu vou colocar aspas dele, né? Eu vou ler as aspas dele, e aí vou botar foto pra ver, pro pessoal de casa aí que tá vendo a gente, ver se faz algum sentido o que ele falou. Tô procurando a foto. Tá, achei aqui. Ele fala assim, ó. Não há lugar no mundo com grama sintética. É um complemento, né? As grandes ligas, né? As grandes ligas. Aí ele fala assim, lá no final, investimos tempo e dinheiro para cuidar do gramado há anos, né? Que Flamengo e Fluminense investem tempo e dinheiro para cuidar há anos do gramado do Maracanã.